Olá pessoal, sou Juliana Cobre, professora do grupo de Estatística do ICMC USP. A aula de hoje é sobre distribuições contínuas. A primeira distribuição que vamos ver é a mais simples de todas, a distribuição uniforme contínua. Quando uma variável aleatória tem essa distribuição, significa que a sua densidade é uniforme, ou seja, é sempre a mesma para quaisquer valores no espaço de probabilidade, que neste caso precisa ser um intervalo. E a gente vai chamar esse intervalo genericamente de intervalo AB. No caso aqui do curso de probabilidades, ou pelo menos dessa parte do curso falando em probabilidades, o A e o B são conhecidos, ok? Como essa função tem que integrar 1 neste intervalo, então ela precisa valer 1 sobre B menos A para valores de x dentro deste intervalo, e zero caso contrário. Como que a gente faz isso? Supondo uma constante integrando de A até B, porque no caso fora desse intervalo vai dar zero essa integral, e sabendo que esse resultado tem que dar 1. Neste caso, a gente encontra que essa constante é 1 sobre B menos A. A gente costuma denotar essa distribuição por um U e o intervalo A, B. Aqui não importa muito se o intervalo é fechado ou aberto, se o A está incluso, ou o B, ou E, na verdade, certo? Por quê? Porque um único ponto tem probabilidade nula. Não vai fazer diferença incluirmos ou não. Mas sim, temos que saber o que queremos. Em alguns casos, o intervalo é fechado, ou pelo menos fechado de um dos lados, e em outros casos, o intervalo é aberto. Aqui temos a função densidade de probabilidade, o gráfico dela, ok? Não é de se espantar que essa função, ela é desenhada como uma reta nesse intervalo AB, ok? Então, um segmento de reta, uma reta horizontal, um segmento de reta horizontal neste intervalo. Nos demais pontos da reta, essa densidade vale zero, então também inclui aí o desenho de retas com altura zero. A função distribuição acumulada sempre tem esse aspecto, ou seja, ela começa com uma reta zero, depois passa a ser uma reta crescente dentro do intervalo AB e depois vira uma reta novamente horizontal, mas agora na altura do 1, ok? Essa é a função distribuição acumulada. Como que a gente chega na expressão dessa função distribuição acumulada? Integrando a densidade sempre de menos infinito até um certo valor x, ok? No caso, a densidade ela tem diferentes valores, então antes de A ela vale zero, de A até B ela vale 1 sobre B menos A e depois de B ela vale zero novamente. Por conta disso, essa integral precisa ser dividida para vários casos de x. X menor que A, x entre A e B e x maior que B. Tomem cuidado que, como a gente está definindo uma função aqui, se você colocou x menor que A, você não pode colocar no outro intervalo A menor que x, porque senão o A fica sem definição. A mesma coisa, você não pode colocar x menor igual que A, depois novamente A menor igual que x menor igual que B, porque aí fica um problema de definição de função, ok? Para calcularmos o valor esperado e a variância, nós devemos integrar, né, a função que representa o valor esperado e que representa a variância. A variância existe mais de uma forma da gente calcular. A gente pode utilizar o valor do valor esperado calculado, que fica mais simples o cálculo, certo? E aí a gente encontra esses resultados, que o valor esperado
é a mais b sobre 2 e que a variância é a menos b elevado ao quadrado sobre 12. Vamos parar um pouquinho para pensar a respeito desse valor esperado. A mais b sobre 2. É plausível? É de se imaginar que daria isso? O que é o valor esperado? O que é a média de uma variável aleatória? Ou o valor esperado é aquilo que você espera dessa variável aleatória. Você espera, em média, que aconteça. Se essa variável aleatória tem sempre a mesma densidade, então você espera, em média, que aconteça o ponto médio daquele intervalo, que é a mais b dividido por 2. Então, esse valor não é assustador, não é novidade. Se a gente parar para pensar, é o que deveria dar, ok? E claro que temos algo coerente aqui. A variância, já temos que fazer um cálculo, podemos utilizar este resultado, né? E fazer a integral de x ao quadrado de menos infinito a mais infinito para encontrar a outra parte que compõe a variância, ok? Deixo isso como exercício para vocês, porque são cálculos de integral bem simples. Muitos de vocês vão ouvir falar em inferência bayesiana. A gente já comentou neste curso a respeito dela. Mas só para relembrar, na inferência bayesiana a gente precisa fornecer algum conhecimento a respeito dos parâmetros de interesse. Esse conhecimento pode ser vago, ou seja, pode ser quase que inexistente ou inexistente. Então, neste caso, a gente precisa informar uma distribuição que passe essa não informação. Então, a gente diz que é uma a priori não informativa. A distribuição uniforme é muitas vezes utilizada, apesar de ser uma distribuição bem simples, ela é muitas vezes utilizada dentro da inferência bayesiana como representação de informação a priori vaga, ok? Agora vamos a um exemplo. A densidade de uma peça de certo material pode ser considerada uma variável aleatória uniforme no intervalo 10-20. Qual a probabilidade de que uma peça dessas tenha densidade entre 12 e 16? Bom, no caso, qual que é a variável aleatória em questão? Que eu posso chamar de x. X é a densidade da peça. Densidade da peça. E, pelo que foi informado, a densidade da peça tem uma distribuição uniforme no intervalo 12-16. Certo? E aí, a gente quer responder a pergunta da probabilidade de uma peça dessas ter densidade entre 12 e 16. Bom, se ela tem distribuição uniforme, então a densidade dessa variável aleatória é 1 sobre 20 menos 10, se o x tiver entre 10 e 20, e 0 caso contrário, certo? Nós podemos fazer, então, a integral da densidade para calcular essa probabilidade. Ou então, a gente pode fazer direto pela função distribuição acumulada. Eu vou fazer das duas formas, porque esse é o primeiro exemplo desse capítulo. Então, a probabilidade da variável aleatória está entre 12 e 16. Na verdade, falou entre 12 e 16, eu acho que eu posso desconsiderar o igual, né? Vou colocar só menor aqui, certo? Isso aqui vai ser integral de 12 até 16 da densidade, que no caso é 1 sobre 10. Então, vou colocar de densidade de x, que no caso, essa densidade, nesse intervalo, vale 1 sobre 10. Ok? Bom, integral de constante é bem simples,
isso daqui dá x sobre 10, de 12 a 16. Então, fazendo as contas, isso daqui dá 16 menos 12 sobre 10, que é 40%, 0,4, ok? Essa é uma forma de resolver. Claro que você pode já pensar na função distribuição acumulada, porque aí já está calculada a integral. Vamos a esta solução. Nesse caso, nós temos a mesma variável aleatória, obviamente, eu vou só colocar aqui qual que é a função distribuição acumulada dessa variável aleatória. Então, ela é zero se o x for menor que 10, ela é x menos 10 sobre 20 menos 10, se 10 for menor ou igual a que x menor ou igual a 20, ou seja, se x estiver entre 10 e 20, e ela é 1 para x maior que 20. Como nós queremos a probabilidade de x estar entre esses valores, a gente quer a probabilidade de x ser menor que 16 menos a probabilidade de x ser menor que ou menor ou igual que 12. No caso contínuo, a gente relaxa um pouco esse negócio de menor, menor igual, porque um ponto a mais, um ponto a menos não faz diferença. Mas no caso discreto, nós temos que tomar muito cuidado com isso. Então, isso daí é a função de distribuição acumulada da variável aleatória x calculada no 16, menos a função de distribuição acumulada da variável aleatória x calculada no 12. E isso daí, então, dá 16 menos 10 sobre 10 menos 12 menos 10 sobre 10, de acordo com o que nós escrevemos como distribuição acumulada. Isso aí, de novo, né, vai dar 40%. Obviamente que tem que dar o mesmo resultado. Então, aproveitei este exemplo, que é um exemplo bem simples de mostrar que nós podemos, para as variáveis aleatórias contínuas, tanto usar a função densidade ou uma função distribuição acumulada, se já tivermos esses cálculos prontos, ok? Outra distribuição contínua é a distribuição exponencial. Distribuição exponencial com parâmetro positivo, sempre positivo, ok? No caso, a função densidade de probabilidade desta variável aleatória é 1 sobre lambda exponencial de menos x sobre lambda, para x maior ou igual a zero, e zero caso contrário. Notem bem como eu estou definindo a função densidade de probabilidade de uma distribuição exponencial, ok? Como notação, nós utilizamos o exp do parâmetro exponencial abreviado, entre parênteses, o lambda, que no caso, para a gente, é o parâmetro. Aqui tem um gráfico da função densidade de probabilidade para diferentes valores de parâmetro. Então, 1/4, 1 e 2. Linha preta, azul e vermelha. Quanto maior este parâmetro, mais devagar essa densidade vai para zero. Reparem aí. A linha preta, que é o valor 1/4 ou 0,25, parâmetro mais baixo aqui dentro desse exemplo, ela é mais acentuada para o zero. Então, ela vai próxima de zero mais rapidamente, ok? A função distribuição acumulada também tem um formato exponencial, simplesmente porque se vocês fizerem o cálculo integrando a função densidade de probabilidade, vocês vão obter 1 menos exponencial de menos x sobre lambda. Então, também tem relação com uma função exponencial, só que aqui no caso é o complementar em relação a 1, já que esse valor representa uma probabilidade. E
as curvas podem ser mais acentuadas para o 1, né? Ou então vão mais rapidamente para o 1, como é o caso da linha preta, o parâmetro mais baixo que utilizamos, 0,25, ou menos rapidamente para o 1, é o caso da linha vermelha, parâmetro 2 que utilizamos, ok? A mesma coisa, para calcularmos a variância e o valor esperado, nós devemos integrar a densidade multiplicada por x para o valor esperado e depois o cálculo da variância pode ser feito de pelo menos duas maneiras, ok? Utilizando o valor esperado ou fazendo direto pela função x menos a média elevado ao quadrado vezes a densidade. Integra isso daí de menos infinito a mais infinito. No caso aqui, o valor esperado é o parâmetro lambda, certo? Então vamos voltar ali no gráfico da função densidade de probabilidade. O lambda mais baixo é a média mais baixa, certo? A distribuição com a média mais baixa. Então, essa curva vai mais rapidamente para zero. Então, tem uma média, um valor esperado dessa variável aleatória menor. Como a gente vai crescendo, ou conforme a gente vai crescendo o lambda, a gente tem um valor esperado maior. No caso da curva vermelha, o valor esperado é 2, por isso que ela tem que ser mais suave, para a gente conseguir essa média 2, ok? Então, tudo é compatível, obviamente, certo? Também vou deixar como exercício vocês calcularem aí o valor esperado e a variância e comprovarem que esses valores são lambda e lambda ao quadrado, respectivamente. Uma importante propriedade da distribuição exponencial é a falta de memória. O que isso significa? Matematicamente, isso é a probabilidade de x ser maior que a mais b, dado que x é maior que a, ser igual à probabilidade de x ser maior que b. O que isso significa? Qual que é a interpretação desse falta de memória? Se você sabe que, por exemplo, o seu sistema está funcionando até A, qual que é a probabilidade de ele estar funcionando por mais um período B? Não importa qual é o valor de A, só importa o incremento, o quanto você quer que ele fique ainda funcionando. Então, essa falta de memória da distribuição exponencial, ela tem como desvantagem acreditar que todo o equipamento pode falhar com o mesmo risco a qualquer momento, tá? Isso deu o exemplo de um equipamento que falha, mas poderia ser qualquer representação dessa variável aleatória. Para complementar essa informação, eu coloquei aí a função de risco, que a gente não explora nesse curso, mas que em estatística a gente costuma analisar bastante, que é a função densidade dividido pelo complementar da função distribuição acumulada. O complementar da função distribuição acumulada também é conhecido como função de sobrevivência. Se você fizer essa conta no caso da distribuição exponencial, você obtém 1 sobre lambda, ou seja, o risco é constante para qualquer valor de x. Então, se x representa o tempo de funcionamento do seu sistema, ele é constante, certo? Não é muito plausível porque a gente sabe que, em geral, as coisas envelhecem. Elas tendem a ficar danificadas e tendem a dar mais defeitos ou panes conforme o tempo aumenta, ok? Por isso, muitas vezes, outras distribuições são utilizadas no lugar da distribuição exponencial. Para fechar essa parte da teoria a respeito da distribuição exponencial, vocês lembram que eu pedi para ficarem bem atentos a como eu defini a função densidade de probabilidade da distribuição exponencial. 1 sobre lambda exponencial de menos x sobre lambda. Mas, muitas vezes, também utiliza-se esta função densidade aí. No caso, eu chamei de alfa o parâmetro de interesse.
Alfa é exponencial de menos alfa vezes x para x maior ou igual a zero e zero caso contrário. Quando a gente define a função densidade da distribuição exponencial dessa forma, o parâmetro não representa a média diretamente, ele representa o inverso da média, tá? 1 sobre alfa. Então, esta é a diferença crucial. Vocês têm que saber a informação que vocês têm e o que vocês querem calcular para saber qual das densidades você deve usar. As duas estão corretas, o que não pode é misturar aí os conceitos. Se uma informação a respeito da média foi dada, você tem que usar a densidade correspondente, ok? Agora vamos a um exemplo. O tempo de vida de um componente elétrico segue uma distribuição exponencial com vida média de 5 anos. Cada componente tem um custo de $10 e, se durar menos de 2 anos, há um custo adicional de $4. Qual a probabilidade de um componente desse durar menos de 1 ano e meio? Qual é o custo esperado? Bom, vamos resolver então aqui o item A primeiro, depois o item B. Qual que é a variável aleatória em questão? Variável aleatória em questão, que eu vou chamar de x, representa aí o tempo de vida. Certo? E, segundo foi informado, esse x tem distribuição exponencial com média 5. Toma cuidado com essa informação. Média 5, ok? Então, qual que é a função densidade de probabilidade? Bom, se eu estou falando que o 5 é a média, eu tenho que usar essa expressão aqui, 1 sobre 5, exponencial de menos x sobre 5, x se x for maior ou igual a zero, e zero caso contrário, ou seja, se x for menor que zero. Nós também podemos ir direto para a função distribuição acumulada, tá? Que no caso, a gente já sabe quanto que dá, senão poderíamos integrar isso daí. Esse valor aqui, essa expressão, é a expressão da função distribuição acumulada de x. Ok? E o exercício pede a probabilidade de o componente durar menos que 1 ano e meio. Bom, isso aqui a gente pode fazer direto pela função distribuição acumulada, porque fica mais simples, não precisamos integrar, já está integrado, que é a função acumulada no 1,5. Isso então vai ficar 1 menos exponencial de menos 1,5 dividido por 5. E isso daí, fazendo as contas, na verdade dá aproximadamente 0,2592. Então, a probabilidade de um componente durar menos de 1 ano e meio é quase 26%. Essa daqui é a nossa resposta. Certo? Bom, agora nós temos que calcular o custo esperado desse componente. O custo depende do tempo de vida deste componente. Por quê? Se o componente durar mais do que 2 anos, ele tem um custo de apenas $10. Caso ele dure menos que 2 anos, ele tem o custo de produção de $10 e mais um custo adicional de $4, certo? Bom, então depende do tempo de vida da peça, do componente. Vamos denotar por C o custo esperado. Bom, a gente sabe que então o custo é uma função do tempo de vida, certo? Agora, como que essa função ela é dada, né? Ela é 14, se o x for
menor que 2 e é 10 se o x for maior que 2, certo? Se o tempo de vida for maior ou igual a 2, só custa 10, se for menor que 2, custa os 10 mais os 4, que dá 14. E agora a gente quer o valor esperado do custo de x. Bom, isso daí é o cálculo do valor esperado para uma variável aleatória discreta. O custo, ele assume dois valores. Então, a gente faz como esse valor esperado? Valor assumido vezes a probabilidade de assumir aquele valor. Então, se você quiser aqui, você poderia denotar em forma matemática, ok? Eu vou fazer direto. Então, isso aqui é o valor assumido, 14, vezes a probabilidade do custo ser igual a 14. Mais 10 vezes a probabilidade do custo ser igual a 10. Bom, 14 vezes. Qual que é a probabilidade do custo ser 14? Isso equivale ao x ser menor que 2. E qual que é o custo, ou qual que é a probabilidade do custo ser igual a 10? Isso equivale ao tempo de vida ser maior ou igual a 2, certo? Bom, então, agora nós utilizamos por exemplo, função de distribuição acumulada da variável aleatória x, tanto aqui quanto aqui. Só que aqui a gente tem que fazer 1 menos a f de 2, certo? Então, essas contas a gente consegue reduzir para 10 mais 4 vezes f de 2. E isso aí, então, vai dar 10 mais 4 vezes. Qual que é a função de distribuição acumulada no ponto 2? É 1 menos exponencial de menos 2 sobre 5. Então, isso daí dá, se você fizer as contas, aproximadamente 11,32 dólares. Então, apesar, né, da peça custar 10 dólares em certas situações, você tem um custo médio de cada componente em torno de 11 dólares e 22 centavos. Ok? Outra importante característica da distribuição exponencial é o seu relacionamento com a distribuição Poisson. Suponha que você tem uma variável n que representa o número de eventos em certo intervalo de tempo. E se n tem distribuição Poisson com parâmetro lambda, ou seja, lambda é o número médio de eventos por unidade de tempo, então x, que representa o tempo até o primeiro evento acontecer, tem uma distribuição exponencial. Vamos ver por quê? Então vamos lá. Qual que é a probabilidade de nenhum evento acontecer até t? Bom, se n representa o número de eventos em certo intervalo de tempos, então a probabilidade de n ser igual a zero, nenhum evento acontecer até t, é igual a exponencial de menos lambda t elevado a zero sobre zero fatorial. Isso é igual a exponencial de menos lambda t. Agora vamos calcular a distribuição de x. Para isso, a gente calcula a probabilidade de x ser maior que um certo valor. O que significa x ser maior que um certo valor? A probabilidade de nenhum evento ocorra até x, certo? Bom, a probabilidade de nenhum evento ocorra até um certo tempo t é exponencial de menos lambda t. Então, no caso, nenhum evento ocorra até x, isso daí dá exponencial de menos lambda x. Então, a função de distribuição acumulada é o complementar dessa probabilidade que a gente acabou de calcular. Então, ela é 1 menos exponencial de menos lambda vezes x.
Então, x tem distribuição exponencial com parâmetro 1 sobre lambda, certo? Agora vamos a um exemplo. Considere que o número de chamadas telefônicas em uma central de atendimentos segue uma distribuição Poisson com média de uma chamada e meia por hora. Qual a probabilidade de passar mais de 2 horas sem receber nenhuma chamada? Bom, a gente então quer uma relação com o tempo, certo? O tempo até que a primeira chamada ocorra. No caso, a gente quer que a primeira chamada ocorra após 2 horas, porque se a primeira chamada ocorrer após 2 horas, nós não teremos tido chamada até 2 horas, ok? Quais são as nossas variáveis aleatórias envolvidas? N, o número de chamadas, e x, o tempo até a primeira chamada. Nós sabemos, pelo que foi dito, que n tem uma distribuição Poisson com parâmetro lambda. No caso, esse lambda vale 1,5, ok? E por consequência disso, nós sabemos que o tempo até a primeira ocorrência desse evento, que seria uma chamada, segue uma distribuição exponencial com parâmetro 1 sobre lambda, ok? Porque para a gente a média é o próprio parâmetro 1 sobre lambda, ok? Tomem cuidado para sempre as unidades estarem compatíveis, ok? A taxa da Poisson, ou a média da Poisson, e o tempo que você quer. No caso, nós queremos horas e a média da Poisson também foi dada em horas. E o que nós queremos calcular? A probabilidade de x ser maior que 2, para que não tenha nenhuma chamada até 2 horas, né, ou que a primeira chegue depois de 2 horas, nós vamos calcular a probabilidade de x ser maior que 2. E isso é 1 menos a função distribuição acumulada da variável aleatória x no ponto 2. E isso, no caso, como a x tem uma distribuição exponencial com parâmetro 1 sobre lambda e esse lambda é 1,5, então fica essa conta aí. Portanto, isso daí é em torno de 5%. Se você tem um processo de Poisson com média 1,5 chamada por hora, então nós temos 5% de probabilidade de ter uma primeira chamada após 2 horas, certo? Ou, melhor, 2 horas sem receber chamadas. E para completar, vamos falar um pouquinho da distribuição Weibull ou Weibull, tá? Uma variável aleatória x tem distribuição Weibull com parâmetro escala, alfa e de forma beta, se sua função densidade e probabilidade for dada por essa expressão aí. A notação a gente usa só um W ou escreve Weibull mesmo, com parâmetros alfa e beta, e em geral a gente escreve o primeiro de escala e depois o de forma, mas tomem cuidado porque isso não é unânime. A função densidade e probabilidade dessa distribuição segue algumas características. Então, ela pode se alterar na forma ou ela pode se alterar na escala. Então, aí estão fixados os parâmetros de primeiro forma, à esquerda, e depois o de escala, ok? Então, vocês veem que ela tem diferente comportamento. A função distribuição acumulada fica mais simples. E eu quero destacar aqui a função de risco. A função de risco, ela tem diferentes comportamentos. É um risco que pode ser decrescente, como a curva em preto, crescente, como a curva em vermelho, mas não necessariamente precisa ser uma reta. Isso parece uma reta, mas não é muito. Depende aí do intervalo que a gente está plotando e, claro, dos parâmetros. E também risco constante. Por quê? Porque essa distribuição acomoda, como caso particular, a distribuição exponencial. Se você colocar beta igual a 1, você vai ver que o risco fica 1 sobre alfa, certo? Que é o risco que a gente já comentou da distribuição exponencial. Ela tem risco constante.
Então a distribuição Weibull, ou Weibull, ela foi bastante utilizada na indústria em substituição à distribuição exponencial por acomodar diferentes formas de risco. Temos outras distribuições ainda que fazem mais sentido em outras áreas. Então, por exemplo, o risco após uma cirurgia, um risco de hemorragia, por exemplo, ele é muito alto inicialmente, depois ele vai caindo. Então, o risco cresce e depois decresce. Nem a distribuição exponencial, nem a distribuição Weibull acomodam esse tipo de risco. Então, a gente precisa de outras distribuições. Então, esse aqui é só um complemento para vocês entenderem que a gente tem muitas distribuições e que elas têm que ser usadas caso a caso. A gente não conhece a distribuição dos dados. A gente vai testar, fazer a modelagem e testes estatísticos para saber qual que é a menos pior ou a melhor distribuição para explicar aqueles dados.